Fala pessoal, uma equipe é enviada para investigar o buraco profundo do mar, mas eles descobrem que não estão sozinhos, pois esse é o filme Leviatã de 1989, e eu sou a F, o esfregado na farinha, então vem almoçado e vamos recapitular. Uma equipe de operação está no fundo do mar trabalhando em alguns equipamentos, e para fazer a manutenção, todos precisam usar um traje especial, pois o corpo humano não consegue sobreviver a essa profundidade. E todos estão indo muito bem, até que um deles começa a ficar desesperado porque tinha alguma coisa acontecendo com seu traje, pois ele não estava conseguindo respirar, e todos começam a ficar assustados, pois eles precisavam tirar ele dali o mais rápido possível, ou ele vai de submarino. E na base, eles estão tentando monitorar seu estado de saúde e aparentemente ele estava tendo uma crise de pânico, pois o equipamento não estava com nenhum problema. Na base, todos começam a zoar, porque ele é um medroso e estava fazendo aquilo para chamar atenção. O problema é que eles já estavam nessa profundidade há mais de 3 meses e faltavam apenas 3 dias para voltar para casa. E todos estavam tensos porque não aguentavam mais viver naquele lugar apertado, com várias pessoas que ninguém gostava, porque aquilo era pior que o BBB. E o clima fica estranho porque junto deles, a companhia mandou um médico especialista para ficar de olho em todos, mas ninguém realmente sabia o que ele fazia ali, porque na maioria das vezes ele ficava isolado observando, e eles continuam vivendo suas vidas e o local está tranquilo e não tem muito o que fazer, mas diariamente eles precisavam revisar todos os equipamentos, porque para dar ruim basta não dar bom, e geral começa a comemorar que logo voltariam para casa, e aqui não tem mimimi, porque até as mulheres precisam pegar no pesado. O problema é que uma está arrumando um traje quando sai uma aranha gigante e ela fica desesperada. O médico está conversando com a chefe de todos e ele não entende porque deveria estar ali porque não tem nada para fazer. E ele está passando um relatório de tudo que estava acontecendo e ele só aceitou estar ali porque estavam pagando muito dinheiro. O problema é que ninguém gostava dele e agora é o momento do descanso. E Patrick pega sua revista diferenciada e vai para sua cama porque ele queria descabelar o palhaço. O problema é que tinha algo debaixo do travesseiro dele e Marcela colocou aquela aranha morta pra zoar com ele e ele fica nervosão, sendo que ele gostava de zoar geral. E se o clima já estava ruim, agora conseguiu piorar. No dia seguinte, eles voltam a fazer as operações e agora o William quer fazer alguns testes que a chefe mandou e pede para eles darem uma olhada ao redor e andando, eles encontram alguns tubos enormes na água, o que era estranho. E eles não teriam muito tempo, então eles continuam andando, mas algo estava dando interferência na comunicação. E nesse momento, eles deveriam voltar, mas tem algo mais à frente. Já avisei que vai dar merda isso. E chegando, eles encontram um navio antigo e qualquer pessoa já teria voltado. Mas eles são curiosos e lá dentro haviam várias caixas e pessoas falecidas. Então eles encontram algum tesouro e voltando para o barco, eles encontram vários itens guardados dentro de um cofre. Então deve ser algo importante. E dentro do cofre estava cheio de anotações antigas, mas ninguém sabia o que era, porque estava em russo. E junto disso havia uma fita, mas ninguém quer saber de nada, porque até esse ponto eles só queriam voltar para a superfície. E eles tentariam vender algo para ficar rico, e o capitão pede aquela fita porque ele tentaria traduzir. Mas eles percebem que algo de ruim aconteceu, porque o capitão russo estava com medo de alguma coisa no mar. E analisando a embarcação, parece que eles tentaram usar alguns lança-mísseis em alguma coisa, mas não deu certo. E por isso que o barco deles acabou afundando. Patrick encontrou uma garrafa de bebida e escondeu para não ter que dividir com ninguém. E enquanto isso, todos estão de boa, porque agora só faltava 2 dias e poderiam voltar para casa. E Julia percebe que ele pegou a garrafa e vai no quarto para dividir, ou ela contaria a todos. E enquanto isso, Marcela vai falar com William para saber o que ele realmente estava fazendo ali, porque ele foi como médico, mas também sabia de mecânica e comunicação, e ele é um trunfo no meio deles. Mas ele sempre se manteve solitário nesses 3 meses. E Patrick vai até a enfermaria porque estava sentindo algo estranho, e eles percebem que ele estava de ressaca, mas ele precisava ficar pronto até as próximas expedições.
e nas suas costas estavam algumas marcas esquisitas, e no dia seguinte todos estão se preparando para sair, mas seu corpo estava criando várias bolhas estranhas, e ele pega aquela pele para identificar o que era, mas era um DNA desconhecido, e todo o seu corpo estava ficando esquisito. E galera, eu não sou médico, mas eu diria que isso daí é micose, então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado para não pegar essa doença do mar. Eles continuam pesquisando para saber o que estava acontecendo, e Patrick não foi na próxima expedição para não dar ruim. E quando John volta para verificar os sinais vitais, ele simplesmente deu uma falecida de leve, então tinha algo de errado. E ele precisava manter a calma ou tudo sairia do controle. E dessa vez William que foi no lugar dele, e quando volta percebe que o corpo dele estava apodrecendo. Então eles precisavam ver se todos estavam contaminados, porque aquela bactéria era desconhecida, e naquelas profundidades não tinha muito o que fazer, e aparentemente ninguém estava contaminado, o que era bom, mas a chefe geral diz que eles precisavam trazer os dados do que encontraram ali, porque aquilo valia bilhões para a empresa, e o William estava ficando preocupado com a tripulação, mas o que importava no momento era o dinheiro investido. Julia começa a passar mal e não sabe o que estava acontecendo, e a levam para a enfermaria, e na sala ao lado, Patrick estava deitado, e Latrell vai falar com ele, mas ele não sabia que o cara já havia virado boneco. O problema é que o corpo dele começa a se mexer e ele acha que ele estava dormindo, e ao mesmo tempo, Julia começa a sentir seu corpo mudando e seu cabelo estava caindo, e no momento que ela vai falar com Patrick, percebe que seu corpo estava esquisito, e algo estava saindo de dentro dele, e ela poderia ser a próxima, e o pessoal volta na enfermaria para saber como ela estava, mas no medo ela preferiu ir para a cidade dos pés juntos. Então agora eles conseguiram perder 2 tripulantes para algo que ninguém sabe o que é. E todos ficam tensos porque agora tudo estava esquisito, e não tinha como esconder, e todos são reunidos para pensar no que fazer, porque todos precisavam se proteger para não serem contaminados por aquilo que eles não sabem o que é. E como tudo sempre pode piorar, eles escutam um som estranho e chegando na enfermaria tudo estava destruído e o corpo do Patrick se transformou em algo gosmento e estava se fundindo com o corpo da Julia. Então eles colocariam em um lugar isolado para ninguém cair no golpe. Eles estão carregando o corpo para descartar, mas começa a se mexer e o meio careca diz que não poderiam fazer com eles vivos, pois era desumano, mas aquele bicho rasga a sacola e o arranha, e por pouco eles conseguem se livrar e jogam no mar. Então a pressão faria o resto, mas o que eles não contavam é que um pedaço conseguiu se desprender e ficou dentro da instalação, então as coisas ainda vão piorar. William precisa informar o que estava acontecendo na base, mas antes eles querem ver o que Patrick estava guardando para ser contaminado, e eles encontram aquela garrafa de bebida escondida que veio junto do cofre russo suspeito, e agora todos estão com raiva por ele ser egoísta, e todos foram expostos a algo que ninguém conhece, e o lugar é tão grande que Marcela aproveita para fazer um Cooper de leve como se nada tivesse acontecido. Jim está conversando com Latrell quando a criatura aparece e ele começa a ser sugado e vira boneco. Então agora que o terror vai começar. E Latrell fecha a porta selada para ele não conseguir atacar outras pessoas e chama o pessoal porque precisava acabar com aquilo. Mas quando volta, a porta simplesmente estava arrombada, então a criatura estava sinistra. E andando pelo local, o semi-careca quase é pego, mas consegue se proteger com uma serra de qualidade duvidosa. E agora todos estão juntos, porque se alguém ver a banana, alguém com certeza vai escorregar na merda. E eles tentam se comunicar com a base para pedir ajuda, mas ninguém quer responder, a não ser que eles enviem os resultados antes. Mas caso eles enviem, provavelmente ficarão presos ali. E o semi-careca começa a sentir algo dentro querendo sair e do nada ele começa a se transformar, pois foi contaminado pela criatura e todos começam a dar uma falecida de leve. E agora só sobrou William, o galã, Marcela, a peguete e Latrell, o canela. E eles tentam entrar em contato com a central, mas a chefe diz que eles nunca vão conseguir sair dali com aquela contaminação, a não ser que consigam sobreviver por 48 horas até o resgate chegar.
Começa uma fuga alucinante e eles têm uma ideia mais inteligente e tentariam usar o traje especial para sair da base e subir até a superfície. O problema é que a criatura aparece de todos os lados e Marcella e Latrell conseguem entrar no traje, mas William fica para lutar com ela e começa a jogar fogo, que era seu ponto fraco, e quase que lhe dá aquela leve falecida de leve, mas por pouco consegue entrar no traje e sai na água, porque nesse ponto da história o roteirista só queria terminar o filme porque já conseguiram lavar dinheiro suficiente. Eles conseguem chegar na superfície sem pegar nenhuma doença de descompressão, o que já era suspeito, porque estavam a mais de 1.500 metros abaixo da água, e quando tudo parecia que vai dar certo, a criatura aparece e o Latrell começa a lutar porque o orçamento para a cota racial do filme acabou, e um helicóptero consegue salvar o galã e a peguete. Então quando te perguntarem sobre um filme bom para assistir em família, não indiquem esse, porque aqui não rolou nenhum bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. Então deixa aquela curtida duvidosa e se inscreve com o sininho ativado, porque se amanhã não tiver algo pior, eu não me chamo F, o espeto furado. Agora fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I